aos Romanos, capítulo de número 6, verso de número 12. A palavra do Salvador Yahushua nos diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Yahu como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Yahu como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecerdes, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Yahu que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregue, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Yahu, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yahu é a vida eterna pelo Mashiach Yahushua, nosso amo. Aminal? Podeis vos assentar, amada igreja. Amados irmãos e irmãs, estejais atentos a estas palavras, palavras estas que pode dia após dia nos revestir das armaduras do Altíssimo, porque uma das armaduras do Altíssimo é que venhamos cingir os lombos do nosso entendimento com a verdade. E esta é uma verdade que poucos dão crédito nela, porque querem viver uma vida de libertinagem, querem viver uma vida mundana, uma vida profana, uma vida carnal, querem ainda continuar sendo servos do pecado. Irmãos, nós estamos diante daquele que é a verdade, e Yahushua é a verdade que liberta os nossos corações da escravidão do pecado. E Yahushua não quer que nós estejamos permitindo que o pecado reine em nossos corpos mortais, porque nós somos servos da justiça e não servos do pecado. Aqueles que são servos do pecado, infelizmente eles ceifarão a morte,
Os servos do pecado são aqueles que se inclinam para as coisas da carne. E infelizmente aqueles que se inclinam para as coisas da carne ceifarão a morte. Mas aqueles que se inclinam à obediência das coisas do Espírito do Altíssimo, esses tais ceifarão a vida eterna. Vida eterna é para aqueles que querem se despojar da sua vida terrena nesta terra, para viver em novidade de vida na presença do Salvador Yahushua. Yahushua, ele é aquele que está à procura de homens e de mulheres para fazer deles verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador jamais permitirá que o pecado reine em seu corpo mortal. Logo, a igreja de Yahushua, que está aqui na cidade de Sertãozinho, ela tem que se libertar das concupiscências pecaminosas da sua carne e do seu espírito. Porque a nossa carne, ela almeja reinar sobre o nosso viver. Ou somos servos do pecado para receber naquele dia a sentença da morte eterna, ou somos servos da justiça, onde naquele dia receberemos a coroa de honra da vida eterna. Não podemos cochear entre dois pensamentos, irmãos. Não podemos ser frios e muito menos mornos. Nós temos que ser fervorosos naquilo que cremos, naquilo que vivemos. Temos que esconder esta doutrina dentro de nossos corações para não pecar contra a pureza desta palavra em nosso viver. Não podemos deixar o pecado reinar em nosso corpo mortal ao ponto de obedecer às suas concupiscências. Porque aquele que é vencido pelo pecado se torna escravo do pecado. E nós temos que vencer o pecado. Todos nós andávamos desgarrados fora da presença do Altíssimo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas pela bondade e compaixão do Salvador Yahushua, que deu-se a si mesmo por todos nós, no propósito de nos resgatar da maldição do pecado, porque diante da lei do Altíssimo, a alma que pecar, esta morrerá. Então o salário do pecado para aqueles que são escravos do pecado é a morte. A palavra, ela liberta, irmãos. A palavra, ela transforma os nossos corações. A palavra, ela tem poder de fazer de nós verdadeiros adoradores. Temos que abrir os nossos corações para que entre dentro de nossos corações a palavra da vida eterna. E esta palavra encherá os nossos corações de temor. Temor não é medo. Temor é respeito. Temor é reverência. Temor é você fazer algo para alguém
através da expressão do teu amor, com sentimento de respeito. Então o Altíssimo, Ele desceu do céu e se manifestou aqui na terra, sendo Ele a palavra da verdade viva, que estava entre os homens, porque Ele veio numa missão de reconciliar consigo a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Yahu é o próprio Yahushua, pelo qual nós cremos que Ele é o único dominador e amo nosso. Nós cremos que Yahushua, Ele é o Espírito da verdade que fala conosco aqui em nosso meio. Nós cremos que Yahushua é aquele que prometeu e vela pelo cumprimento da sua palavra, de maneira que Ele disse: onde estiver 2 ou 3 de vós reunidos em meu nome, aí eu estou no meio de vós. Yahushua, Ele vela pelo cumprimento da sua palavra, e Ele diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Sendo Yahushua Espírito, Ele se faz presente em nosso meio. Ele é o Espírito da verdade que esteve aqui na terra em forma humana, juntamente com seus seguidores, ensinando a eles o caminho que eles deveriam andar. E diante desses ensinamentos, Ele dizia aos seus seguidores: tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, tomai sobre vós a minha doutrina, os meus ensinamentos, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. E diante desta palavra, Yahushua está nos ensinando que não podemos ser servos do pecado, dando liberdade para que ele venha reinar em nosso corpo mortal. Temos que andar em espírito, irmãos, para que possamos ser servos da justiça do Altíssimo. Nós não podemos, irmãos, também apresentar os membros do nosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Todo o nosso corpo tem que ser kadosh. Todo o nosso corpo tem que ter pureza. Pureza no meu ver, pureza no meu falar, pureza no meu agir, nas minhas atitudes, no meu comportamento, no meu bom testemunho, porque nós temos que ser testemunhas da verdade aqui na terra. E as testemunhas de Yahushua, elas nasceram para serem servos da justiça e não servos do pecado. Aleluia! Só seremos servos da justiça desde o momento que não permitimos o pecado ter domínio em nossos corações. Não podemos deixar que o pecado reine em nosso corpo mortal através da ira, do ódio, das prostituições, da lascívia, que é sensualidade pecaminosa. Os irmãos devem cobrir os vossos corpos, as irmãs devem cobrir os vossos corpos, para que ninguém, ao nos ver, possa serem atraídos pela formosura de nossos corpos. O servo do Altíssimo, a serva do Altíssimo, perante os olhos do Altíssimo, é o templo
kadosh do Altíssimo aqui na terra. O nosso corpo não pode promover lascívia, não pode promover as coisas que podem atrair as pessoas a desejarem os nossos corpos. Dependendo da vestimenta que nós usamos, nós podemos estar atraindo pessoas a desejarem de forma pecaminosa os nossos corpos. E nós temos que vigiar, irmãos, porque o pecado ele reina através do que vemos, do que ouvimos, do que sentimos. Ele reina através das brechas que possamos estar dando a ele. E não podemos deixar que o pecado tenha domínio ao ponto de reinar em nosso viver. Porque diz a palavra no verso de número 16, aos Romanos capítulo 6, verso 16: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Irmãos, Yahushua ele está velando por cada palavra que ele tem falado por meio do seu Espírito a esta casa de oração. E nós não podemos ser apenas ouvintes, mas temos que ser cumpridores da palavra do Altíssimo. Ele está nos ensinando que nós temos que expurgar de nossas vidas, ao ponto de expulsar do nosso viver todo domínio pecaminoso, seja em qualquer área da nossa vida, seja na área sentimental, seja na área dos nossos negócios, enfim, não podemos deixar que o pecado reine em nosso corpo mortal, porque desde o momento que nós deixamos ele reinar, ao ponto de ter domínio em alguma área da nossa vida, nós nos tornamos escravos dele. E Yahushua, irmãos, ele veio para nos resgatar da maldição da lei. Ele se fez pecado para nos resgatar da maldição da lei. Significa dizer que hoje ele mostra para nós que a palavra dele tem poder para dar descanso para a nossa alma, se nós formos obedientes para a justiça, obedientes para sermos vistos por ele como servos da justiça. Temos que vencer o domínio do pecado, irmãos. Não podemos olhar para a direita nem para a esquerda, e muito menos para trás. Temos que olhar e nos inspirar através da revelação das Escrituras a sermos imitadores do viver de Yahushua aqui na terra. Porque Yahushua ele disse aos seus seguidores: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho é a palavra, é a palavra viva que liberta. Ele disse: a minha palavra é vida e espírito. A carne para nada aproveita. A palavra que sai da boca de Yahushua, ela é viva e eficaz. E ela tem poder de transformar o nosso caráter de uma pessoa pecaminosa a um caráter de uma pessoa kadosh, a um caráter de uma pessoa pura, de uma pessoa limpa de mãos e pura de coração. A palavra nos diz, irmãos,
que nós temos que se sujeitar ao Altíssimo como servos da justiça, através da obediência dos mandamentos da sua palavra. Verso 17, aos Romanos 6:17. Mas graças a Yahu que, tendo sido servos do pecado, obedecesses de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Que forma de doutrina é esta, irmão Edivaldo? Alguém pode perguntar. É a doutrina que nos ensina que o nosso viver tem que ser um viver kadosh. A doutrina que nos ensina que o nosso Am Yahushua, ele não nos chamou à imundícia, e sim para vivermos uma vida kadosh, conservando os nossos corpos separados do domínio do pecado, separado das corrupções pecaminosas deste mundo. Agora, irmãos, nós temos que receber de coração a forma de doutrina. Nós éramos escravos do pecado e nós éramos obedientes ao reinado do pecado em nossos corações. Mas desde o momento em que Yahushua, o Rei da eternidade, ele nos gerou para uma viva esperança, porque ele nos gerou de novo, permitindo que cada um de nós, por meio da sua palavra, fôssemos nascidos do Espírito dele. Hoje, gerados pelo Espírito de Yahushua, nós temos o Espírito de Yahushua, e esse Espírito que provém de Yahushua, ele nos guia em toda a verdade, ele nos ensina todas as coisas, ele nos ensina de que maneira devemos andar, através da forma de doutrina que temos recebido de todo o nosso coração, para a obediência e salvação da nossa alma. Agora, libertos do pecado, através da forma de doutrina que provém da palavra que tem saído da boca do Am Yahushua, hoje já não somos mais servos do pecado, somos servos da justiça. Quando nós éramos servos do pecado, nós nos inclinava para as coisas da carne. Agora, como servos do Altíssimo, nós temos que ser pessoas que se inclinam, reverenciando com obediência a soberania do domínio de Yahushua em nosso viver, porque ele é aquele que nos ensina, é aquele que nos repreende e até nos castiga, porque ele nos ama. Aleluia. Agora, irmãos, não podemos nos envergonhar como servos da justiça. A palavra diz que o apóstolo Shaul, ele declarou no início desta carta aos Romanos, para os irmãos de Roma, que ele não se envergonhava das palavras proferidas por Yahushua, porque estas palavras são o poder de Yahu para a justiça de todo aquele que nele crê.
Não se envergonhe da palavra, porque esta palavra é a palavra que nos crucifica como pecador e que nos ressuscita como servos da justiça. Muitos ignoram, muitos até nos criticam, que não há necessidade de saudar uns aos outros com um beijo santo, que não há necessidade de lavar os pés uns dos outros, mostrando para nós que nós não podemos ter sentimento de superioridade entre nós, porque todos nós perante Yahushua somos irmãos e servos do Rei da eternidade. O apóstolo Shaul, ele disse: não me envergonho das palavras do homem Yahushua, porque elas são o poder de Yahu para a justiça de todo aquele que nele crê. Porque aquele que nele crê é visto pelo Altíssimo como justo, e o justo ele vive da emuná, por intermédio de ouvir e ouvir a palavra que sai da boca do Altíssimo. E esta palavra é uma palavra viva que tem a vida do Altíssimo. Amados irmãos, não se renda ao pecado, não deis lugar ao pecado, sujeitai-vos a Yahu, resisti o pecado, e o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque Yahushua, ele é a verdade que liberta, e ele é a verdade que fala conosco nesta noite. Aleluia! Muitos dizem: para que as irmãs cobrir a cabeça com o véu? É porque não tem a revelação do uso do véu. Para que os irmãos imergir sem ser numa piscina? É porque não tem a revelação da imersão. Porque nós não podemos viver, irmãos, por doutrinas que são preceitos de homens. Nós temos que viver pela revelação das palavras, que revela qual seja a boa, perfeita e agradável vontade divina daquele que nos chamou para sermos servos da sua justiça. Quem recebe esta palavra e louva Yahushua por meio dela, diga aleluia! 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 Esta é a palavra da salvação para nós nesta noite. Vamos agradecer a Yahushua por esta palavra fiel, viva e verdadeira e digna de toda a nossa aceitação. Ó amado Salvador Yahushua, louvado e exaltado seja eternamente o teu nome. Recebe a nossa eterna gratidão pela palavra que tu nos trouxestes nesta noite, para que nós, por meio dela, possamos viver por meio da emuná. Não nos deixe, meu amo, cair nos laços do pecado. Ajuda-nos a resistir o domínio do pecado em nosso corpo mortal. Não nos permita, meu amo, que venhamos oferecer os membros do nosso corpo como instrumentos de iniquidade. Ó meu Salvador, nós cremos na redenção que vem de Ti. Purifica os nossos corações, limpa as nossas mãos de toda a imundícia do pecado,
Dai-nos força para trilhar os retos caminhos da tua justiça. Fortalece os nossos irmãos de perto e de longe, aqueles que amam a palavra que sai da tua boca. Faz de nós verdadeiros servos da tua justiça. Coloca no nosso coração um desejo ardente e fervoroso, para que nós venhamos ser cumpridores da tua palavra, para receber cada dia mais a forma de doutrina que tu tens nos ensinado a ser servos da tua justiça. Ó meu amo, tira do nosso coração todo sentimento enganoso, em que possamos estar resistindo os desejos e caprichos da nossa carne, meu Salvador. Fortalece os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, os irmãos do Mato Grosso. Fortalece a irmã Roseli, fortalece o irmão Carlos ali em Mato Grosso do Sul. Fortalece, meu amo Yahushua, aos nossos irmãos aqui de Sertãozinho, de Cruz das Posses, de Ribeirão Preto, os irmãos de Pontal, de Pitangueiras, de Bebedouro. Ajuda-nos, meu amo, a trilhar os teus retos caminhos da tua justiça. Fortalece aqueles que estão fracos na imuná. Cura aqueles que estão enfermos. Visita a saúde da irmã Dilmária. Livra ela dos laços da morte. Seja dela, como sempre tem sido, o médico não somente da alma dela, mas também o médico da saúde dela. Enfermidade desapareça do corpo desta mulher. Desapareça do corpo desta amada irmã, serva do Altíssimo. Em nome do Salvador Yahushua, toda enfermidade que está alojada neste rim, seja expulsa deste corpo agora, em nome do Salvador Yahushua. Recebe, meu amo, a nossa eterna gratidão por este momento de oração na tua presença. Aminal. Amados ouvintes, a Shalom do Salvador Yahushua seja convosco. Quem vos saúda é teu irmão em Yahushua, Edivaldo, da cidade de Sertãozinho, estado de São Paulo. A todos os que querem entrar em contato comigo pelo WhatsApp e pelo Telegram ou visitar o nosso canal no YouTube, sejam bem-vindos. No YouTube você pode acessar o canal Irmão Edivaldo Yahushua.
Fale conosco pelo 016 98849 1818. 016 98849 1818. Que a bondade, a compaixão e piedade do Salvador Yahushua seja sobre a tua vida e de toda a sua família. Shalom, shalom, amados irmãos em Yahushua.